Olá, muito bom dia a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim e agora a gente vai fazer aquele alerta do clima, alerta para a produção via CropView. A gente retomando aí os nossos contatos com a Cristina Queiroz, lá da Rural Tecnologia. A Cristina já está conosco aqui na tela. Bem-vinda, Cristina. Obrigado pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. E a gente definiu, né, Cristina, que vamos priorizar agora o que anda acontecendo lá no oeste da Bahia, mais especificamente lá na região de Barreiras. A gente tem recebido informações aqui no Notícias Agrícolas de produtores preocupados principalmente com o milho e também já começando a ter algumas expectativas negativas aí para a soja. Será que tem realmente um problema aí acontecendo por lá? A gente vai verificar através das informações do CropView. Cristina, bem-vinda mais uma vez, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Primeiro, antes de falar da situação de Barreiras, queria que você retomasse para a gente já explicou em outras oportunidades, mas podemos ter alguém que está assistindo pela primeira vez as análises do CropView, explicasse para a gente o que o CropView faz e que tipo de análise a gente tem a partir das informações do CropView. Seja bem-vinda, Cristina. Obrigada, Alexander. Muito bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Um prazer estar aqui com vocês novamente em 2017, que esse seja um ano muito bom para todos nós e principalmente para os agricultores, que o clima seja bastante condescendente, né? Não tenha que ter tantas penalizações. O CropView ele é uma ferramenta, é um modelo que ele calcula a produtividade da cultura baseado nas incidências climáticas. Então, de acordo com o desenvolvimento fenológico de cada cultivar, ele vai dizer o que o clima diariamente reflete nesse desenvolvimento. Ele consegue fazer simulações desde o ano 2000, eu trago informações históricos, climáticos, né? Os nossos históricos eles vêm do INPE, do CPTEC. Esses dados, a partir desses dados, ele calcula como foi a produção de cada cultivar em cada decêndio de plantio escolhido para fazer a simulação. Ele também acompanha a produtividade da safra em curso, olhando a todas as condições da climatologia, sejam elas os dados médios do município, que nós trazemos do INPE, ou dados coletados na própria propriedade, através da estação meteorológica ou mesmo de um pluviômetro. Então, nós podemos chegar na análise de talhão a talhão, desde que a gente tenha a informação do tipo de cultivar, do tipo de solo e da data de plantio. Pois é, então isso é importante a gente deixar claro, né, Cristina, que é mais do que previsão simplesmente do clima, né? Saber se vai chover ou se não vai chover. É saber o que aquele clima, o que naquele momento aquele clima está fazendo com a planta que está no campo ou com o que ele pode trazer para a planta que vai ser, para a semente que vai ser colocada no campo e inclusive como o clima pode agir aí na planta, tendo alertas de doenças, enfim, de pragas e doenças também, e alertas para o melhor momento de colheita. Enfim, é muito mais complexo a partir dessa interação de informações que a gente tem, certo? Exatamente. Nós costumamos dizer, nós não somos meteorologistas, nós não fazemos previsões climáticas. Nós simplesmente absorvemos esses dados, tanto os dados que foram observados, para dizer o que aconteceu climaticamente falando, influenciou na produtividade do cultivar. E, logicamente, baseado nas previsões que nos são fornecidas, hoje nós temos previsões de 15 dias e trabalhamos com uma tendência de 180 dias, mas é lógico que aí nós vamos depender muito mais da assertividade dos dados que nos são passados. Mas nós fazemos hipóteses. Se a previsão se concretizar, nós teremos uma situação desta forma em números de produtividade para aquele cultivar. Muito bem, vamos ver o exemplo então na prática, Cristina. Vamos lá para Barreiras, onde a gente simulou aí a situação do milho. Milho plantado a partir do dia 20 de outubro.
Quais são as especificações para esse milho, só para o produtor fazer a relação e a comparação dele, Cristina? Tá, nós fizemos aqui uma simulação de um cultivar de 140 dias, ciclo verão, em solo médio, seu teor de argila entre 16% e 35%. E fizemos 3 hipóteses de plantio, em 20/10, 30/10 e 10/11. E o que nós estamos tendo de resposta, eu deixei uma tela pronta aqui para vocês, é que quem plantou um cultivar de ciclo 140 dias num solo médio em 20/10 no município de Barreiras, está com uma produtividade atual de 27%. Uma perda então, muito grande, né? Uma perda muito significativa, né, Cristina? Sem dúvida alguma. Houve alguma condição climática que penalizou bastante esse milho nesta data. Vamos dar uma olhada. E tem um pouco desculpe, pode mais de penalização prevista para a época da colheita, né? Quando você olha no quadro, no próximo slide aqui, na colheita, 25%. Quando nós falamos do plantio em 30/10, nós vemos uma situação atual de produtividade de 39%, também bastante penalizada, e 38% previsto para a colheita. E já falando em plantio em 10/11, nós estamos com uma produtividade de 75%, tanto para o momento atual quanto a previsão de colheita. Bom, vamos entender então por que está penalizando tanto. Vamos começar lá no nosso na nossa primeira data, que foi um plantio, uma simulação de plantio no dia 20/10, 20 de outubro. Vamos ver o que está dizendo. Por que está penalizando tanto, Cristina? Vamos lá. Estamos trazendo aqui. Você vê que tem aqui, nós temos todo o desenvolvimento, todos os estágios, né? Desenvolvimento fenológico, de estabelecimento, desenvolvimento vegetativo, florescimento, frutificação e maturação. Isso por decêndios, então a cada 10 dias nós temos essa situação. E quando nós falamos desse plantio em 20/10, você vê que o plantio que ele já começa com déficit hídrico. Estamos falando, obviamente, de média de município, e isso de propriedade para propriedade muda, porque a gente sabe que chove diferente no município. No espalhado de propriedade para propriedade, a condição de chuva ela muda, mas na média do município, das previsões, do que foi de dados observados aqui do CPTEC, nós temos quase nada de chuva. Daí o produtor viu aquela primeira chuva, quis arriscar, colocou o milho no solo, só que foi no momento errado. Já começou a penalizar aí. Pois é, depois nós tivemos aqui, começou a chover um pouco mais, tivemos um excedente hídrico aqui, ainda no desenvolvimento vegetativo. E agora, essa seca que está lá, esse veranico que está lá, que começou a partir de meados de dezembro, e vem ainda penalizando um pouco. Você vê que nós temos tido déficit, e esse déficit penalizou bastante. De uma produtividade que vinha com 71%, entre 19 e 28 de dezembro, final do mês de dezembro, esses 12 milímetros de déficit afetou demais esse cultivar, porque ele saiu de 71% para 55%. Do potencial produtivo dele. E o próximo decêndio, também, desculpa, mas o próximo, até o início do mês de janeiro, de 34 milímetros, já caiu para 27% a produtividade. E essa estiagem aí, ou esse veranico, atinge um momento importante aí de produção, né? No caso, a gente está passando agora pela frutificação. Estamos no final aqui do... Deixa eu descer aqui para você ver, a fase de florescimento, final de desenvolvimento vegetativo, florescimento e início da frutificação. O que justifica aí essa situação de penalização da produtividade. As chuvas voltam, tô vendo aí, mas não recuperam mais, né? A previsão mostra que as chuvas voltam, mas não recupera mais o milho, né? Não recupera, ele não recupera aqui. Vamos descer para o balanço hídrico para dar uma olhada? Vamos ver. Então, aqui só para a gente relembrar, a linha amarela ela é a média da climatologia dos últimos 10 anos. Os picos vermelhos são os déficits hídricos.
Os azuis são os excedentes hídricos. A primeira barra, que é a marronzinha, ela mostra a data do plantio. A verde claro, o momento atual que nós estamos. E a barra verde escura, a colheita. Sinaliza a época de colheita. Então, aqui nós vê que a fase atual que nós estamos no meio de um pico de menos chuva, de déficit hídrico. As chuvas voltam, depois a gente vai ter excesso de chuva, e o que pode ser, inclusive, um problema na hora da colheita, é isso, Cristina? Porque se a gente compara com a média, que é esse tracinho amarelo aí no final das contas, já deveria, na época da colheita, tá parando de chover já, né? Né, a média de 10 anos, ela relata aqui pra gente menos 12 milímetros. E nós estamos falando de um excedente de 34 milímetros. Lembrando, são previsões da climatologia. As previsões elas podem se modificar com a evolução do período. Uhum. Muito bem, esse é o retrato de quem plantou no dia 20 de outubro. 20 de outubro. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha então para quem plantou no 30 de outubro, né? Vamos lá. De novo aqui, deixa eu só puxar a barra, porque essa tela maior para todo mundo poder enxergar bem, ela não consegue mostrar tudo numa tela só. Olha lá, quem plantou no dia 30 já sai com um déficit menor, com um período menor de déficit, né? Uhum. Mas ainda assim sai penalizado. Tem ainda a penalização. Daí ele passa por esse momento de veranico também, e nesse momento ele tem perdas significativas, né? A partir Também tem, de não meados tanto de quanto dezembro. o outro, né, que já tinha saído mais penalizado desde o plantio, mas ainda assim de 78. Sai de 74% para 39%, né? 39%, 38%. Isso. Então, assim, mesmo também está sinalizando aqui a previsão à volta das chuvas, o que não penalizaria mais, mas já se perdeu bastante, né? Isso é fato. Imagina, olhando aqui no gráfico. 40% do potencial que ele teria, né? Colher apenas 40%, não cobre nem o custo de produção dele, né? Eu acredito, não cobre, né? Porque nós saímos aqui, eu fiz uma expectativa de colheita de 100 sacas, né? 38%, nós estamos falando de 38 sacas. Imagina que o custo de produtividade, de produção deve ficar em torno de 80 sacas. Não? Olhando o balanço hídrico, o que a gente vê? Qual que é o retrato? É o mesmo reflexo do outro, né? Embora a data de plantio nós tínhamos falado aqui, ainda tinha começado a chover, mas ainda não tinha recuperado o solo. Um pouquinho mais adiante, né? Pegou um finalzinho. E o momento atual é esse veranico que o município está passando. As chuvas voltam, mas não dá tempo de recuperar mais a produção. Não dá tempo. Muito Agora bem. vamos ver quem plantou dia 10 do 11? Quem plantou um pouquinho mais tarde. Vamos ver se tem diferença. Tem bastante diferença aqui. Com certeza. Perde. Ainda perde. Uhum. Mas menos, né? Quem plantou um pouquinho mais tardio. Porque ele a diferença é a saída, né? Porque também ele pega o veranico numa fase em que a planta talvez resista mais, né? Ou necessite menos água, né? Pega no desenvolvimento vegetativo ainda, né? Não pega o florescimento. Mesmo assim penaliza, né, Cristina? Não tem como não penalizar, né? Não tem como, né? Ainda é fase importante, né? O milho ele sente mais, né, do que a soja. Uhum. E olha só, mas de qualquer forma consegue manter aí um potencial produtivo acima dos 70%, 75% é o que está mostrando aí, porque as chuvas tendem a voltar a partir de agora da segunda quinzena de janeiro e daí é só alegria, né? Pois é, se as previsões se confirmarem, né, Alexander? A gente tem acompanhado aí que as previsões elas têm mudado, né? Nós tivemos outros episódios de que no final do ano as previsões, lugares que falaram que não ia chover, acabou chovendo, aonde estava chovendo a chuva se recolheu um pouco. Então isso aqui é bom acompanhar mesmo todos os dias para ir vendo o reflexo do que o clima tá provocando nas lavouras. Muito bem. Vou descer aqui balanço Vamos hídrico. ver.
Ela. O quadro é o mesmo, só muda o posicionamento ou o estágio da planta naquele determinado momento, que isso reflete também na produção, na produtividade, né, Cristina? Sem dúvida, né? A data de plantio, nesse caso, é o que faz diferença. Nós vimos 3 casos, um que estava plantado aqui, outro plantou aqui e o outro plantou a hora que estava zerado o balanço hídrico, né? Então ele saiu com uma produtividade diferente, né? Uma produtividade melhor, o plantio mais tardio. E pegou um excesso hídrico aqui que acabou fazendo bem. Mas todos eles estão no meio desse veranico que, de alguma forma, de um jeito ou de outro, penaliza um pouco. Uns mais, outros menos, mas penaliza. Exatamente. Agora, é para ter preocupação com o excesso de chuva a partir de agora, Cristina? Pelo que você está vendo aí? Então, o que a gente vê é que essa chuva que está sinalizada, ela não prejudica o cultivar, a produtividade. Pode ser que, se ela for muito intensa, talvez prejudique a colheita. Ah, tá. Então, precisa ficar atento nas previsões também para a colheita, né? Isso pode ser um outro problema que ainda não está quantificado por aí, né? Ainda não, né? Nós estamos falando aqui, se essa previsão se confirmar, que na época da colheita, no decêndio da colheita, nós vamos ter 51 milímetros. Falando de previsão média para o município inteiro. Então é uma questão, tem que ficar um pouco atento, e como diz, ainda está longe, né? Nós estamos falando de final de março, ainda temos 2 meses pela frente, certamente essa previsão ela vai modificar alguma coisa. É bom acompanhar para ver que tipo de mudança que vai acontecer. Muito bom. Cristina, a gente também fez uma simulação aí para soja também lá em Barreiras, né? A que conclusão podemos chegar em relação à soja? Aparentemente sofrendo menos que o milho, certo? Sem dúvida. A soja, nas simulações que nós fizemos aqui, ela está sofrendo menos, sim. Então aqui nós fizemos um cultivar, acho que de 110 dias, né? Aqui que você consegue já ver na tela. Plantio em 1 do 11, 15 do 11 e 1 do 12. Nós podemos ver que, de momento atual, quem está com uma certa penalização, uma produtividade de 70%, também é quem plantou mais cedo, no dia 1 do 11. Quem plantou mais tarde ainda está com produtividade acima de 90%. E, segundo as previsões da climatologia, para a época da colheita, nós vemos que mesmo o ciclo de 15 do 11, ele já cai de 90% para 77% de produtividade. Vamos entender por quê, então? Vamos começar com o primeiro plantio do dia 1º do 11. Vamos ver o que acontece. Vamos ver aqui. Deixa eu só descer para a gente acompanhar. Aí. Então, o 1º do 11, ele saiu com déficit, né? De 11 milímetros aqui. E já com uma produtividade de 91%. Depois disso teve bastante chuva, teve excedente hídrico. Condição boa. Condição boa, né? Da mesma forma que nós vimos lá no milho, a partir do dia 20 do 12 as chuvas se recolheram. Também teve déficit hídrico para esse cultivar nessa data. Nós estamos num período que vai até 19 de janeiro, que já com uma chuva aqui, mostrando uma chuva em torno de 55 milímetros, ainda acusando déficit para cultivar, e também a previsão de que a chuva retorna aqui. E em se retornando, não prejudica mais. Tá, mas mesmo assim já penalizou, já perdeu. Principalmente nesse momento aí de estiagem, de veranico que a gente teve. A perda maior foi nesse período. Sem dúvida, vamos ver o balanço hídrico. Olha, da mesma forma que nós falamos no milho, né, as chuvas, ela seja para uma cultura ou seja para outra, embora esse gráfico seja o do balanço hídrico, que é a necessidade do cultivar, mas reflete de forma muito parecida o que a gente acabou de ver no milho. E o momento atual é esse momento desse veranico, dessa falta de chuva. Muito bem. Daí quem plantou um pouquinho mais tarde, Cristina, 30 de outubro. Vamos ver lá.
1 do 12, né? Desculpa, O desculpa, eu 15 tô do olhando. 11, na verdade. A soja nós É, começamos com ela no mês de... As simulações que nós fizemos aqui foi para novembro. não, eu misturei aqui com o milho, que a gente tinha visto as datas do milho. É, Desculpe, vamos lá. 15 o de milho nós novembro. simulamos um pouquinho mais cedo. Vamos lá, também um ciclo de 110 dias, plantio 15 do 11. Aqui já fizemos uma simulação num teor de argila entre 0 e 15%, num solo mais arenoso. Vamos trazer aqui o que acontece. Né? Aqui, 15 do 11, você já tinha um excedente. Aham, já tinha uma Hídrico condição na de época do plantio melhor, né? É. Que saiu com 100%. Teve um pouquinho de falta d'água no decêndio subsequente, mas que não chegou a penalizar. É. A penalização ela acontece mesmo nesse momento agora do mês de dezembro para cá, que está acusando déficit para toda a cultura. É. E daí tem lá a sua penalização e forte, né? Olha aí, Forte, a partir de agora, do início de janeiro para cá, caiu bastante aí a produtividade, o percentual de produção. De 90 para 77. Você vê que é um momento que a planta precisa mesmo de mais água, né? Que ele está aqui no final do desenvolvimento vegetativo, no início, na fase de florescimento, a planta precisa, ela requer mais água e a água que falta nesse momento acaba penalizando mais. Uhum. Gráfico, balanço hídrico, que vai mostrar mais ou menos a mesma coisa, né? Mas aparentemente com a retomada das chuvas, com a volta das chuvas aí, os prejuízos são menores, né? São menores, né? Vamos ver quem plantou por último aqui, no 1 do 12, essa simulação que nós fizemos. Vamos lá. Como é que isso está refletido? Aí, aqui já foi um ciclo de 120 dias, colocamos um solo médio, teor de argila entre 16% e 35%, plantio em 1 do 12 e um ciclo de 120 dias, com uma expectativa de produção de 60 sacas. Então vamos ver o que acontece nesse caso. As penalizações são menores. Ela começa bem, né? Já tem água suficiente, inclusive com excedente hídrico no solo. Excedente. E pega muito menos o veranico aqui, né? Ele pega numa fase que a planta, você vê que acusa menos déficit. Que é o desenvolvimento vegetativo, desenvolvimento né? vegetativo. Tá. E daí as chuvas voltam na hora que a soja estiver frutificando ali. As chuvas, tá falando, você vê que nesse período que nós estamos aqui, tem esses 55 milímetros aqui, que estão previstos, né? Que depende, você vê que como faz diferença, a precipitação é a mesma, na mesma no mesmo tempo, né? No mesmo decêndio atual, mas o a momento... mesma precipitação, nós vimos em todos os casos 55 milímetros, e como ela atua diferente, como ela significa diferente para cada cultivar no seu estágio de desenvolvimento atual. É o momento da planta, né, Cristina? O que a planta precisa naquele momento? Muita chuva ou consegue resistir a menos chuva, enfim... É interessante de analisar isso, né? Sem dúvida, é o que eu falo. Quando a gente fala, nós não só olhamos aqui a previsão da climatologia, nós olhamos o que essa previsão ou o que aconteceu climatologicamente falando influenciou no cultivar. Então você vê que quando a gente faz simulações de diferentes tipos de cultivares em diferentes datas de plantio, quando você olha o momento atual, esse veranico tem uma significância diferente. Não tenha dúvida. Na produtividade. Vamos ver o balanço hídrico? Vamos lá. Olha só, aqui ficou muito claro que a data do plantio plantou aqui no meio de um excedente. Não faltou chuva para a planta naquele momento, né? Naquele momento. E que o veranico que está passando, que é o mesmo, na verdade, né? Você vê que só que o déficit, não sei se você consegue lembrar do outro quadro, que essa ponta vermelha aqui era maior nos outros dois casos. Sim. Que era o desenho do balanço hídrico com um déficit para aquele cultivar, que estava significando muito mais. Então, os mesmos 55 milímetros dessa última fase, ou a soma de toda essa precipitação, que foi igual para todos os cultivares, penalizou muito menos aqui.
No anterior penalizava mais, exatamente. Daí É isso mesmo. tem uma condição, uma previsão aí de chuvas, de retomada das chuvas, e de novo fica aí a atenção para a colheita, né, Cristina? Sem dúvida, eu acho que agora tem que acompanhar de perto, né? Não só a previsão, mas está aí o CropView à disposição, está liberado aí para todo mundo experimentar e colocando exatamente o tipo de cultivar, exatamente a data de plantio e o tipo de solo que você tem, o agricultor vai poder acompanhar o que está acontecendo na produtividade, o que essa condição climática está fazendo de fato com aquele cultivar que ele plantou naquela determinada data, que vai ser diferente de talhão para talhão, de vizinho para vizinho. Então, não vão ter, embora a precipitação seja muito parecida para todo mundo que está próximo, dependendo da variedade plantada e da data que plantou, a resposta da produtividade vai ser diferente. Exatamente. Como é que a pessoa faz para entrar no CropView, Cristina? www.cropview.com.br. Só ir no experimente, no quadrinho do experimente, e ele já vai abrir cadastre e utilize grátis por 30 dias. Muito bem. Fica a dica então para você. Vamos repetir então o site, está aí na tela para você acompanhar, www.cropview.com.br. Dá uma acessada lá, entende a ferramenta, entenda o que ela pode te oferecer de informação, que vai muito mais que uma simples previsão do tempo, saber se vai chover ou se não vai chover. É importante você saber se a quantidade de chuva é importante naquele momento para a planta, para o desenvolvimento da planta e, consequentemente, para a produtividade, para a produção na sua lavoura. E mais do que isso, outras informações vão te ajudar também a manejar, a fazer os tratos culturais, enfim, é uma ferramenta muito importante aí e que pode te ajudar bastante. Cristina, por enquanto, obrigado pela participação, a gente trazendo essas informações de uma situação não muito boa aí para a produção de milho, safra de verão lá no município de Barreiras. A soja, pelo menos está mostrando para a gente que se as chuvas realmente voltarem agora na segunda quinzena de janeiro, a gente tem uma condição melhor e a soja ainda pode manter uma produtividade interessante. Então vamos torcer para que a previsão esteja certa e que realmente a gente tenha aí uma condição favorável para a produção de soja, até para compensar essas perdas que possivelmente o produtor vai ter com o milho, né? É isso mesmo. Eu que agradeço e estamos aí à disposição. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser conversar conosco, pode mandar no contato @ruraltecnologia.com.br ou nos nossos telefones. Nós estamos em São Paulo, no 11 5505 4646. Muito obrigada, um bom final de semana para você e para todo mundo que nos acompanha. Obrigado, Cristina. Bom final de semana para você. Até a próxima. Até. Cristina Queiroz, da Rural Tecnologia, empresa que detém aí os direitos do CropView. Para você, uma análise, principalmente lá para o pessoal do oeste da Bahia, lá de Barreiras. Situação para o milho não é muito boa, para a soja ainda depende da volta das chuvas, da confirmação aí dessas chuvas voltando, os prejuízos podem ser menores. Muito bem, a gente vai ficando...